Foi? Olá, pessoal. Vou falar de um cara só, tá? Vou falar de um cara só, mas grande parte do que a gente faz hoje em dia em cena e que a gente fez ao longo do século XX e fazemos até hoje, final do século XX, e vai em breve começar o século XXI. Eu estou falando no ano 2020, tá? Isso é só para vocês se ligarem. O século XX ainda está agonizando. E grande parte do que a gente faz em cena, a gente faz por conta desse cara. Hoje o nosso assunto é teatro épico. E nós vamos falar de Bertolt Brecht. Por favor, pelo amor de Dioniso, pelo que vocês têm de mais sagrado. A gente já fala o nome do cara errado aqui no Brasil, né? A gente não fica exigindo a pronúncia alemã. Então a gente fala Bertolt Brecht, tá? Ele escolheu esse nome. Ele escolheu. O nome dele está no nosso material de apoio, que vai estar aí na descrição do vídeo. O nome dele de batismo é Berthold Eugen Friedrich Brecht. O primeiro nome é Berthold. Ele tirou o H, tá? Vai ficar Bertold, não Berthold. E trocou o D final por T, de tapioca. Daí temos Bertolt. Por quê? Porque em alemão o D final é mais fraco que o T no final. E ele queria que o nome dele fosse forte. Tá? Então, se a gente quer ver o nosso nome respeitado, vamos respeitar o nome do cara também. Não se escreve Bertoldi com D no final, um D de dedo no final. É com T de tapioca, de tatu. E o Brecht é B-R-E-C-H-T. Brecht. Não é Bretish, não é Brest, não tem S nenhum nesse nome. Não é S-H, é C-H. Eu faço questão disso porque o cara já morreu, ele não vai chegar aqui para reclamar. Não, não vai. É que em qualquer lugar em que você tenha seus conhecimentos sobre teatro em julgamento, o fato de você ser uma pessoa com boa educação teatral ou não vai ser avaliado. Tá? Então, se você chuta qualquer coisa, ou se você sabe, são duas posturas completamente diferentes, ok? Este cara nasceu no finalzinho do século XIX, em 1898. Quando ele nasceu, o Stanislavski estava explicando para o pessoal que tinha vindo para fazer teatro como é que eram as ideias dele de teatro, lá em Moscou. Este cara, o Brecht, tal como Stanislavski, nasceu numa família abonada, numa família rica. E ele vai falar disso em vários poemas. Eu vou falar daqui a pouco da poesia dele. Vocês prestem atenção, porque esse cara é um grande poeta. Ele foi estudar medicina. Tá? E aí começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele estava fazendo medicina e quando deu a idade de serviço militar dele, que era ali por 18 anos, ele nasceu em 98, então ali por 1916, mais ou menos, ele estava apto para ir para a guerra. Como ele era estudante de medicina, ele não foi para a linha de fogo, ele foi para o hospital militar. Agora, você imagina um poeta, um cara muito inteligente, tendo que enfrentar os horrores da Primeira Guerra Mundial, que só não tem o mesmo apelo de marketing da Segunda Guerra Mundial, mas foram situações terríveis. E ele conta em poemas
O oficial médico me ordenava: Brecht, ampute esta perna, e eu amputava. Isso numa época em que a anestesia estava começando a ser inventada. Tá? Então, o cara tem que amputar a perna porque não tinha antibiótico. E aí um tiro, às vezes não é nem um tiro, às vezes é um corte no pé, arruína, necrosa, apodrece. E aí o cara tem que cortar a perna para essa necrose não se estender para todo o corpo e ele morrer. Para cortar a perna, isso não é o Brecht quem diz, eu fui ver isso, fui procurar saber. Chamam uns 8 aí para segurar o cara, porque não tinha anestesia. O que eles faziam era jogar um álcool, um goró na boca do cara para ele ficar meio grogue. O pessoal montava em cima, dava alguma coisa para ele morder, um pano enrolado, um cabo de faca, um pedaço de madeira, para o cara morder. E assim, o cara pegava o bisturi, cortava a parte de carne, e pegava o serrote e serrava o osso. E o outro lá urrando de dor com um monte de gente em cima. Isso era o serviço médico da Primeira Guerra Mundial. Tá? E esse cara foi para lá. Lá ele aprimorou a poesia que ele já fazia desde a adolescência. Esse foi o cara que quase foi expulso da escola. O Brecht quase foi expulso da escola porque um dia um professor falou para os alunos escreverem uma redação, uma reflexão sobre uma frase em latim que é Dulce et decorum est pro patria mori. É doce e honroso morrer pela pátria. Isso para um bando de alemãozinho que estava... Ainda não tinha começado a Primeira Guerra Mundial, mas os caras estavam em brasas, porque a Alemanha estava se afirmando como uma nação importantíssima ali na região. E todo mundo escreveu que era maravilhoso dar a vida pela pátria. E o Brecht falou, não, morrer é sempre ruim. Não importa a razão. Morrer é um mau negócio. Queriam expulsar o cara da escola por causa disso. Então você vê que desde muito jovem a inteligência dele faz com que ele seja um cara contestador. Nada tá bom para ele. Ah, é assim, tá bom. Não. É assim, por que é assim, por que não é de outro jeito? Ah, é assim, certo, se é assim por causa disso, está certo. É assim por outro motivo? Não, não concordo. E o outro jeito é melhor, eu vou defender, eu vou advogar o outro jeito. A poesia dele vai dizer isso. Aqui no Brasil nós temos uma tradução muito boa que se chama só isso, Bertolt Brecht, Poemas 1913 a 1956. Então, quando ele era ainda um adolescente, até o ano da sua morte. Alguns pontos mais obscuros da sua teoria teatral eu fui entender melhor nos poemas do que no texto teórico que ele escreveu. Ele tem lindos poemas sobre teatro, sobre o fazer teatral. Conselhos a uma atriz, por exemplo. Ele foi casado com Helene Weigel, uma atriz brilhante, que o acompanhou, né? Ele teve um primeiro casamento, que foi curto, depois ele teve esse segundo casamento que o acompanhou até o fim da vida. E quando ele volta da guerra, a guerra acaba em 1918, o expressionismo ainda era a grande linguagem. E ele quer se manifestar e tal, ele escreve uns poemas, e ele é de Munique, ele é do sul da Alemanha. E ele vai ao teatro com um amigo, e ele fala, rapaz, que na saída ele fala, que peça horrorosa, essa peça é uma bobagem. O amigo fala, é gostosão, por que você não faz uma? Tá, amarraram uma aposta. Em um mês eu faço uma peça sobre o mesmo tema melhor do que essa. Foi assim que ele fez a sua primeira peça de teatro, Baal. Baal, que é o nome do personagem principal. E também dessa fase expressionista, pode anotar aí, onde está anotado aqui na descrição do vídeo, Tambores na Noite. E mais algumas outras. É escrevendo peças que ele vai definir uma profissão. Ele vai chegar num editor, levar ali 2 ou 3 peças,
O cara olhou, viu que era boa. Isso está escrito em mais de uma biografia do Brecht. O amigo dele, Leon Feuchtwanger, que não era amigo então, né, mas tornou-se amigo dele, olhou as peças e falou, pô, esse rapaz é bom. Deixa eu dar uma pegadinha nele. Quando o Brecht voltou para pegar a devolutiva, né, falou, e aí? Aí o cara falou, não, interessante suas peças. Qual o seu objetivo com essas peças? Esperando ver aquele jovem magrelo destilar aquelas coisas lindas, eu quero mudar o mundo. E o Brecht falou, o que que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, pô. Eu quero me tornar um profissional do teatro, eu quero escrever peças, elas vão ser encenadas. E o cara falou, e o Feuchtwanger ficou abismado, ele falou, nossa, esse rapaz é um profissional do teatro. Os outros demoram muito tempo para tirar essa casca idealista e decidir se vão ficar ou não no teatro. Não, esse cara veio e esse cara vai fazer diferença no teatro. E ele recomendou ali em Munique, um cara que ele conhecia, para ele ser dramaturgo. A palavra dramaturgo, sem o O no final, dramaturgo, é uma função que foi criada no teatro alemão. O dramaturgo, ele trabalha em conjunto com o diretor do espetáculo e ele é quem... ele às vezes faz traduções, ele é em geral responsável pelas adaptações do texto. Ele, por exemplo, pega uma peça que se passa na antiguidade e traz para os dias de hoje, ou ele pega um conto e transforma numa peça de teatro, ou ele pega uma peça que se passa nos dias de hoje e assim como ele faz com as outras, ele escreve um texto sobre essa peça para explicar para o elenco sobre o que é, de que se trata. Então, é um cara que trabalha profundamente o texto teatral. E essa é a primeira função do Brecht, profissional do teatro. Ele vai trabalhar ali em Munique e depois Munique fica pequena para ele e o pessoal do teatro e o próprio Feuchtwanger arrumam uma indicação para ele em Berlim, a capital. E ele vai para Berlim. E em Berlim ele fica. Eu ia falar o resto da vida. Não, ele fica enquanto pode. Quando Hitler subiu ao poder, ele se manda de Berlim. Mas depois da guerra, uns anos depois da guerra, ele volta para a Alemanha e vai morar em Berlim Oriental. Mas eu estou adiantando, chegarei lá. Aí a gente encontra três momentos na dramaturgia do Brecht. O primeiro momento é expressionista. O segundo é o momento das peças didáticas. E o terceiro momento é o do teatro épico. Não, por favor, eu disse isso numa determinada ordem, mas vamos ver como é que isso acontece na vida real. Quando ele abandona as peças expressionistas, ele não volta a elas. Isso foi uma fase que ele superou. E por que ele superou? Porque as peças expressionistas não estão dizendo o que ele quer dizer do jeito que ele quer dizer. Explico. Elas apontam o problema, mas não apontam uma solução. Elas apontam até berrando. O problema é esse. Mas elas não apontam uma solução. Inclusive, numa peça muito famosa dele, já na fase do teatro épico, a peça termina, o título da peça está aqui no material de apoio, o título da peça é A Alma Boa de Szechuan. E a peça termina com a personagem principal dizendo para a plateia o seguinte: nós chegamos, senhoras e senhores do público, desculpem-nos, nós chegamos nesse impasse. Se você for uma boa pessoa, vão se aproveitar de você. O jeito de você não permitir que os outros se aproveitem de você é você sendo mal e maltratando as pessoas. Nós não conseguimos chegar num meio termo disso, que seria a maneira ideal de viver. Portanto, vão para casa e tentem encontrar uma solução para esse dilema. Porque tem que haver. Acaba a peça.
Entenderam? Mesmo que ele não diga a resposta, ele incita o público a procurar a resposta. Tá? Como ele próprio disse, o meu teatro é um teatro para uma época científica. A gente não está mais, e olha que o cara escreveu no começo do século XX, a gente não está mais engolindo qualquer coisa. A gente quer ver as coisas provadas, argumentadas. Né? Então, ele vai deixar o teatro expressionista, porque, embora a forma não seja ruim, ela não direciona para o que ele quer. E as peças didáticas não são um caminho para as peças épicas. Ele vai escrever peça didática e peça épica, uma hora escreve um jeito, outra hora escreve outra. As peças didáticas, elas são menores do ponto de vista de tamanho, mas também menores do ponto de vista artístico-teatral. Por quê? Porque a finalidade delas é serem debatidas com a plateia. Então, peça didática não é um negócio para você assistir sábado à noite e levar namorada, namorado. Então, um exemplo de uma peça assim é aquele que diz sim, aquele que diz não. Essa era uma peça didática para jovens. Jovem adolescente. Que a peça se chamava Aquele que Diz Sim. Numa cidade, em um lugar que não é aqui, um lugar muito distante, numa cidade acontece uma doença, uma peste. O remédio para essa peste está numa outra cidade que fica do lado de lá das montanhas. Acontece que não tem outro caminho, tem que passar pelas montanhas, é um caminho muito perigoso. Os homens da cidade, homens fortes e tal, dizem, não, nós vamos fazer uma expedição para buscar remédio. E um rapaz, um adolescente, como aqueles da plateia, diz, eu também vou. Você não vai, rapaz, você só vai encher o saco, só vai dar trabalho. Eu vou porque a minha mãe está doente e eu quero buscar o remédio para ela. Tá, mas presta atenção. Se te acontecer alguma coisa, nós não vamos te carregar. Você vai ficar para trás. Se ficar para trás nas montanhas, é muito provável que você morra. Você entendeu? Entendi. Claro que na ida, ele leva acho que ele cai, se eu não me engano. Eu sei que ele tem lá um acidente e quebra uma perna. E os caras falam, a gente não pode te levar, como é que a gente vai escalar a montanha com o cara pendurado? Não, vão e tragam um remédio para minha mãe. Eles vão, quando eles voltam, o moleque está morto. Eles chegam na cidade e termina aí a peça. E o Brecht acompanhava, porque ele queria debater as coisas, botar o pessoal para pensar. O grande objetivo dele é fazer o espectador pensar. E aí, garotada, o que vocês acharam? E num dos lugares, numa das escolas, os moleques falaram, de jeito nenhum. Mas nem de jeito nenhum. Os caras tinham que dar um jeito de levar. E eles argumentaram, e o Brecht falou que aquilo ali não era só da boca para fora. Eles pensaram a respeito e tinham outros argumentos. Aí ele vai e escreve a segunda parte da peça. Aquele que diz não. Que elas têm basicamente o mesmo tamanho e o texto é quase idêntico. Termina a primeira parte, começa a segunda, você tem uma sensação de déjà vu. Porra, eu já vi essa peça. Mas ela, quando chega a hora H, o moleque fala, não, vocês não vão me deixar aqui. Mas nós falamos e tal, eu falei, sim, mas a obrigação de vocês é me levar. Porque vocês deixariam para trás qualquer um dos outros? E se vai caindo todo mundo, vai ficando todo mundo para trás, ninguém pode ter uma ideia salvadora ou coisa parecida. E os caras refletem, não é que esse pirralho tem razão, e eles acabam levando o rapaz e eles conseguem pegar o remédio, volta todo mundo são e salvo. Tá? E esse é aquele que diz não. Então as duas são apresentadas juntas e aí tem um debate. Imagina um debate com a plateia que vê os dois argumentos.
Outra é uma peça chamada Voo sobre o Oceano. Eu quis muito citar essa peça porque ela é uma peça radiofônica. E ela se chama Peça Radiofônica Didática para Jovens. Na Alemanha, tinha e tem teatro radiofônico. E as pessoas curtem chegar em casa, liga o rádio e fica ouvindo uma peça de teatro pelo rádio. Até hoje tem festival de teatro radiofônico. A gente não tem isso porque a gente é muito mais inteligente que os alemães. A Rádio Cultura FM tentou fazer isso há alguns anos, uns 15 anos atrás. Só que eles faziam uma peça por mês. Assim, acho que era um domingo à noite, sei lá, estreava no domingo à noite e reprisava 3 domingos, aí estreava outra. E não vingou, acho que eles fizeram umas 3 peças só. Não vingou. Né? E seria um negócio sensacional. E aí tem essa peça, Voo sobre o Oceano, que é muito curiosa, porque ele está contando uma história baseada num fato real. Isso, que eu falei, é uma redundância, tá? Se é fato, é real. Não tem fato mentiroso. Não tem fato imaginário. Né? Mas a gente precisa se patrulhar para não dizer essas besteiras. Eu deveria voltar o vídeo agora, apagar e não pagar um mico, mas eu estou sendo didático. Né? E ele queria contar essa história de um cara que fez, por isso que ela chama Voo sobre o Oceano, do cara que fez a primeira travessia do Atlântico num avião. Ele fez sozinho. Era um avião, quase que um teco-teco, um aviãozinho, e era o Charles Lindbergh. E esse cara fez sozinho. Tem filmes sobre isso. Hollywood, claro, fez um filme sobre isso. O cara saiu dos Estados Unidos e chegou à Inglaterra. E a viagem dele durou mais de um dia. Durou um absurdo e tal. E ele sozinho. E não tinha o remédio para ele ficar acordado, porque isso foi na década de 20. E o cara foi, né, porque é um desafio para a era científica provar que um avião conseguiria voar sobre o oceano. Então, no filme mostra isso, que o cara levou um monte de garrafa térmica cheia de café para ficar acordado. Tem uma hora que ele tem um frio, ele abre a janelinha do avião e põe a cara para fora para não dormir. E esse cara se tornou um herói na América e um herói dos tempos modernos e tal. E o Brecht escreveu a peça em homenagem a ele. A peça se chamava O Voo de Lindbergh. Mas não é que esse Lindbergh, para usar um termo científico, era um belo de um filho de uma puta e apoiou o nazismo. Agora, vocês já sabem o que eu acho de nazismo e fascismo, né? E apoiou os caras e foi dar aula de pilotagem para a Luftwaffe, para a Força Aérea Nazista. E foi dar treinamento para os caras. Tá? E tem foto posando de queridinho do Hitler e tal. E o Brecht falou, eu estou mudando o nome dessa peça, ela não se chama mais o Voo de Lindbergh, chama-se agora o Voo sobre o Oceano, e tem que ter essa introdução. Então ele escreveu uma introdução para a peça, dizendo que essa peça tinha o nome de um homem. E esse homem ajudou os nazistas, a preparar os nazistas para matarem as pessoas. Então esse cara merece ter o seu nome apagado da história, mas o feito dele não. Porque não é o feito de um homem sozinho. Foi dos caras que fizeram o avião, dos caras que fizeram os instrumentos de voo, dos caras que inventaram a gasolina, dos caras que estavam acompanhando pelo rádio, dos caras que estavam acompanhando em terra, de todo ser humano. Então quem atravessou o oceano não foi um cara, foi a humanidade. E isso merece ser celebrado. E é arrepiante ler isso. Tá? Aí vem a ideia do teatro épico. Estamos no final da década de 20, 27, 28.
ele escreve uma peça chamada A Ópera dos Três Vinténs, que é baseada numa peça... Perdão. Em 1927 ele escreve Ascensão e Queda da Cidade de Mahagoni. Tá? E nessa peça, ele coloca um personagem de uma peça que ele tinha escrito no ano anterior. A Viúva Bagbic. A peça que ele escreveu no ano anterior é uma peça que ele vai... A peça estreou em 1926. E ele vai reescrever essa peça ao longo da vida, até morrer. A peça chama Um Homem é um Homem. Nessa peça, a Viúva Bagbic para a peça, logo no começo, vira para a plateia e diz: senhoras e senhores, todo mundo diz que o homem é imutável, mas o senhor Bertolt Brecht não concorda com isso. E ele vai mostrar nessa noite que um homem é um homem e um homem é um ser mutável. Vamos lá, continue a peça. Imaginem que isso é inusitado. Até hoje, você parar a peça e se dirigir à plateia, as pessoas têm um sobressalto. Apesar disso estar sendo feito já há quase 100 anos. No ano de 27, ele escreve Mahagoni, Ascensão e Queda da Cidade de Mahagoni. E a Viúva Bagbic aparece de novo nessa peça. A primeira peça se passa na Índia. A segunda peça se passa ali pro lado do Alabama, Golfo do México. Que eles estão indo procurar, falar, aqui nós vamos fundar a cidade de Mahagoni, que é uma cidade na qual você só vale alguma coisa se tiver dinheiro. Sem dinheiro você não vale nada, com dinheiro você pode tudo. 1000 gentes já disseram o que uma cidade ali no sul dos Estados Unidos, próximo do Golfo do México, que pode tudo, uma cidade da jogatina e da diversão. Pô, o Brecht fez uma peça sobre Las Vegas. Então, Las Vegas não existia ainda. Por que o Brecht pôs uma peça na Índia e outra peça na China, uma peça na Índia, outra peça nos Estados Unidos, e a próxima, a Ópera dos Três Vinténs, vai ser na Inglaterra? Por quê? Porque se ele disser, estou falando de Berlim hoje, as pessoas na plateia dizem, Berlim hoje? Não, eu já vivo em Berlim. Não preciso prestar atenção mais. Eu já sei como é. Quando ele diz que é em outro lugar, em outra época, as pessoas querem informações para saber do que ele está falando. Então prestam mais atenção. Aí ele começa a escrever umas coisas nessa peça, Ascensão e Queda da Cidade de Mahagoni. Primeiro ele usou lá no Um Homem é um Homem, mas em Mahagoni ele começa a escrever como uma teoria de teatro. E quando ele faz a peça seguinte, que é a Ópera dos Três Vinténs, ele aprofunda essas notas. A Ópera dos Três Vinténs é a recriação de uma peça escrita 200 anos antes, em 1728, na Inglaterra. Lá, essa peça foi escrita por um dramaturgo chamado John Gay e se chamava lá a Ópera dos Mendigos. Ele passa essa peça para a Inglaterra de 1928, 200 anos depois, e agora é a Ópera dos Três Vinténs. No Brasil, 50 anos depois, em 1978, estreia a Ópera do Malandro, que é a reescrita dessas duas peças anteriores, feita pelo Chico Buarque. As três são musicais. Só que o Brecht ele começa a usar a música na peça de um outro jeito. Ele começa a fazer um musical acompanhado por um parceiro assim que era um excelente músico chamado Kurt Weill, que era um cara muito ligado em jazz. O jazz estava anos 20, o jazz estava bombando na Alemanha, na Europa toda, mas na Alemanha estava demais. E o Brecht pega
a canção de cabaré alemão e coloca nessas peças, como Marragone, como a Ópera dos Três Vinténs, que, ao contrário da música do musical americano, em que a canção vem para ilustrar alguma coisa e tal, para reforçar alguma coisa, na canção do Brecht, que eles chamam, que em alemão se fala Song, escreve Song, como song, canção em inglês, se fala Song, o S com som de Z. Essa canção, ela é parte integrante do texto, mas ela é feita de uma forma diferente, que é para você prestar mais atenção. É a segunda vez que eu falo isso. É para você prestar mais atenção, é para o espectador prestar mais atenção. E ela fala ali alguma coisa de forma poética, para a ação e tem a música. Termina a música, volta para a ação. E aquela música faz parte do texto, faz parte integrante da história. É parte integrante da história. E o Brecht vai escrevendo, então ele diz, olha, para as pessoas prestarem mais atenção, elas não podem estar envolvidas demais emocionalmente. Porque senão vai acontecer o que Aristóteles dizia, que é a catarse. Ufa, vi uma peça, saí de lá aliviado. E o Brecht falava, não, você tem que sair de lá preocupado. Tem gente boa até hoje que diz que o Brecht é contra a emoção. Ele não é contra a emoção. Ele é contra a catarse. Ele é contra você se deixar levar tanto pela emoção que você não consegue mais raciocinar. Então, ele dá uma quebra. Ele constrói uma ação dramática, aristotélica, e pá, quebra isso. Como? O cara vai fazer um negócio, eu vou na direção de alguém, eu paro, viro para a plateia e falo. Não eu como personagem, eu falo como ator. Tá? Aí o público dá uma estranhada. O nome disso é efeito de distanciamento ou estranhamento. Que em alemão, claro, dá um palavrão que é o Verfremdungseffekt. Essa palavra é efeito de distanciamento, estranhamento, que são as traduções possíveis em português. E esse efeito vai causar a epicização. Olha que bonito. Vai tornar épico. Épico, nós temos 3 gêneros literários. O lírico, o épico e o dramático. O lírico é a poesia. E o tempo da poesia é o tempo do poeta. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você pode dizer, mas ele está falando no presente. Ele está falando no presente, e vai ser eternamente presente nesse dia aí. Assim como o cara que diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Vai ser eternamente passado. É o tempo lírico, é o tempo do eu lírico, é o tempo do poeta. Não é o tempo cronológico do relógio. O épico é narrativa. Tudo no épico é passado. Já aconteceu. E o dramático, drama, é ação. Está acontecendo agora na sua frente. Sempre, qualquer peça de teatro sempre é dramática. Sempre está acontecendo pela primeira vez na sua frente. Por isso que o cinema é narrativo. O cinema não é dramático. O cinema é narrativo. Porque tem alguém contando a história para você. Esse alguém é o diretor. Que está dizendo para você... Não, ele chega com a câmera mais perto e ele fala, olha só, bem no olho do personagem, agora se afaste e veja o gesto que ele faz. Essa voz que você não ouve é o movimento da câmera, o ângulo, a posição, a velocidade, etc, etc. Isso é narrativa. Então, épico é tudo que traz para o passado. Então, você mexer com a ideia do drama e colocar esse drama de uma forma épica, você quebra a atenção do público e ele volta a se impressionar com o que ele está vendo. Tá? Ok? Isso é épico. O Brecht não inventou o épico. Na verdade, no mundo, existe mais teatro épico do que teatro dramático. Tá? No mundo existe mais teatro épico do que teatro dramático. O teatro grego é épico.
porque tem o coro. Ou você acha que na vida real tem um bando de pessoas andando junto com um personagem e falando todo mundo ao mesmo tempo? Não tem, né? É uma história que está sendo contada e ela não é inteiramente acontecida na sua frente. Sempre tem uma parte que é narrativa. Ok? E aí você fala assim, poxa, mas tem um outro jeito de explicar o que é esse épico, esse distanciamento, estranhamento, por que esses nomes? Olha, o melhor exemplo que eu conheço é o do cocô de cachorro. Por que é que você pisa no cocô de cachorro na rua? Você vai falar, porque eu não vi. Claro, só uma pessoa muito doente fala, oba, cocô de cachorro, vou esmagar. Por que você pisa? Porque você não viu. Porque ele é quase da cor da calçada. Agora, se cocô de cachorro fosse verde-limão, brilhante, piscasse, fizesse pim, 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 você obviamente não pisaria nele, porque você estranharia. Você prestaria mais atenção porque é estranho. Tudo aquilo que já é visto, você para de prestar atenção. É por isso que você consegue assistir novela lendo uma revista. Ou conversando no celular. E você não perde nada nem da conversa nem da novela. Porque a novela é feita de clichê, de coisa já vista. Aí tem uma hora que, opa, interessante isso. Você para, assiste a cena. Voltou a ficar repetitivo, você volta para o que você estava fazendo. Tá? E distanciamento. A distanciamento é uma que já aconteceu com todos vocês. Se não aconteceu, vai acontecer. E essa história tem dois lados. Vai acontecer com você dos dois lados. Que é assim, você chega um dia no local de trabalho, na classe, em qualquer lugar, e você encontra alguém meio jururu. Tá? Não é a sua grande amizade ali. É colega, é amigo. Tanto que senta do outro lado da sala. Você senta aqui com as pessoas que são mais chegadas. Aí você olha aquela pessoa. Oi, tá tudo bem? A pessoa levanta assim, tem uma lágrima, assim, do tamanho de um prato caindo. Aí você vai lá, fala, o que foi? Ah, eu briguei com a minha mãe hoje. Com a mãe, com a namorada, com o namorado, com o marido, com o chefe, com quem quer que seja. You name it, bota o nome que você quiser, tá? Ah, eu briguei hoje. Poxa, mas por quê? Você tá ali só para oferecer o ombro amigos. Na verdade, você tinha coisa que você queria fazer e tal, mas tá, a pessoa tá precisando. Aí a pessoa fala, por causa disso, 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 e eu não sei o que fazer. Você ouve expor a situação e você diz, porque você não faz tal e tal coisa. E a pessoa olha para você assim, nossa, é mesmo, olha, cara, ai, como é que eu não pensei nisso antes? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você sendo a pessoa sofredora e sendo a pessoa ombro amigo? Então, se não aconteceu, vai acontecer. Os dois, muito. E por que é que a pessoa que está com o problema não consegue resolver o problema? Porque ela está muito envolvida. O que é envolvido? A pessoa que está envolvida é porque foi dada muita volta. Vou pegar aqui meu cachecol e dar aqui um monte de voltas. E, cara, não consigo achar a ponta desse negócio porque tem um monte de voltas. Estou envolvido, não sei onde está a ponta. Ah, não sabe? Você precisa desenvolver. É isso que quer dizer desenvolver. Capite? Isso é o teatro épico. Que ele não parou, ele não foi um negócio que ele inventou, ele falou, pronto, está inventado, vou deitar na rede. Não, bicho, ele ficou o resto da vida recriando esse teatro épico. Tá? E sempre sendo um cara que questionava a si próprio. Agora, esse cara morando na Alemanha, pensando tudo isso, qual era a posição política dele? O dia que ele leu Marx, não eu, o tio avô, o dia que ele leu Marx, ele disse,
Encontrei em Karl Marx o espectador ideal para as minhas peças. Marx pensava sobre dinheiro o mesmo que eu. É preciso ter para gastar, não para guardar. Agora, um alemão, na Alemanha, década de 20 e 30, marxista e metido a arrumar encrenca, como será que esse cara se relacionou com a ascensão do nazismo?